Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Primeira epístola do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui cultuando a Deus juntamente com os irmãos. Também quero agradecer ao pastor da igreja pela confiança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Todos encontraram? Está escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros que andam na luz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus amados irmãos, é evidente na primeira, na segunda e na terceira epístola escrita pelo apóstolo João, o cuidado pastoral que ele tem com as suas ovelhas. Carinhosamente ele chama os crentes salvos de filhinhos. Então é uma característica do apóstolo João o seu cuidado pastoral. Mas não somente é evidente o cuidado pastoral do apóstolo João nas epístolas, principalmente aqui na primeira, mas também o seu cuidado apologético para defender a verdade do Evangelho. É bem verdade que vários livros do Novo Testamento foram escritos com o objetivo de defender a verdade do Evangelho e combater os desvios doutrinários e as heresias. E um dos principais objetivos da primeira carta é justamente esse: é combater heresia, é combater doutrinas falsas, porque uma doutrina falsa, meu irmão, causa um dano muito grande. Só para vocês terem ideia, a igreja na cidade de Corinto era uma igreja complicadíssima, mas Paulo deu graças a Deus pela igreja lá. Já a igreja, ou as igrejas da Galácia, que o problema lá era sobre heresia, Paulo nem agradece a Deus por eles. Só para você ter ideia. Quando o problema é heresia, o negócio é gravíssimo. E a primeira epístola foi escrita para combater uma das maiores heresias que já surgiu na história do cristianismo. Não é somente esse o objetivo, mas é também um movimento herético que se fortaleceu. Ele surge no primeiro século, se fortalece no segundo e também no terceiro, chamado de gnosticismo, que vem de uma palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Era um movimento muito perigoso, sincrético, tinha filosofia grega, tinha elementos judaicos e tinha elementos do cristianismo. Muito perigoso o gnosticismo. E João escreve o Evangelho para mostrar que Jesus é Deus, mas ele escreve a primeira carta para mostrar que Jesus é homem, porque uma das doutrinas do gnosticismo era justamente atacar a humanidade de Jesus, e ele escreve para combater e para corrigir isso.
eu acredito sim, que o que estava acontecendo nas igrejas da Ásia Menor, principalmente ali na igreja de Éfeso, onde o apóstolo João terminou o final dos seus dias aqui, nessa vida terrena, surgiu dentro da própria comunidade pessoas influenciadas pelo gnosticismo, e ele chegou a dizer assim, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem, teriam permanecido com... E ele diz assim, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é o quê? É o anticristo. Para você ver que é uma questão doutrinária e teológica, irmãos, tem que ser dada o maior valor. Teologia e doutrina é algo essencial. O apóstolo João mostra isso, e ele escreve para combater o gnosticismo. Agora olha para mim, superficialmente, o que era que o gnosticismo acreditava? Eles acreditavam, eles usavam muito a expressão divindade, eles acreditavam que existia uma divindade superior, preste atenção nisso, e essa divindade superior decidiu criar o mundo espiritual, mundo material não, decidiu criar o mundo espiritual, e essa divindade criou um ser espiritual. Esse ser espiritual inferior criou outro ser espiritual. Esse outro ser espiritual inferior criou outro ser espiritual, chamado pelos gnósticos de emanações. E assim foi, esse ciclo, esse outro ser criou esse outro ser espiritual, esse outro ser. Alguns acreditam que aproximadamente aí 365 criações de seres espirituais. Até a última dá um erro na sua criação espiritual. Até então não existia matéria, não existia nada físico, e errou na criação desse ser espiritual, e o erro, a consequência desse erro foi o quê? O mundo material em que vivemos. Então para o gnosticismo, e aí você já tem um dualismo grego, você já tem a filosofia, um pouco da ideologia grega dentro do gnosticismo. Tudo que é matéria, tudo que é material é mal, tudo que é matéria é má. O que é bom é o mundo espiritual, mas aquilo que a gente pode ver, observar, tocar, isso aqui é o mundo material, e as coisas ruins, a maldade está na ordem material. Então para o gnosticismo, o mundo material é um erro de criação. O ser espiritual queria criar outro ser espiritual, e acabou criando o quê? Criando o mundo material. E nós temos um corpo, temos ou não temos? Somos matéria ou não somos? Somos matéria. Então, o gnosticismo dizia, por isso que os homens são maus, malvados, porque eles são matérias. Mas o gnosticismo ensinava que, apesar do mundo material ser mau, malvado, como foi criado pelo ser espiritual, existem fragmentos espirituais dentro de alguns seres humanos. Alguma centelha espiritual dentro de alguns seres humanos. E aí, como é que acontece a salvação no plano gnóstico? Você tem que receber um conhecimento que vem por via mística, para que você se liberte desse mundo material, seja desprendido desse mundo material e comece a alcançar a salvação espiritual, que é a libertação do mundo material. Olha se essa ideia não é uma ideia grega. Quando Paulo estava no Areópago, que ele falou sobre a ressurreição, os epicureus, os estoicos disseram o quê? Pronto, a partir de agora a gente não quer mais lhe ouvir, porque você falou sobre a ressurreição, o corpo é a prisão da alma, você fala em voltar para a prisão, a gente não vai mais lhe ouvir não. Então para o gnosticismo, a salvação se dá por vias místicas, e Jesus no gnosticismo é uma espécie de demiurgo, um mensageiro enviado pela divindade suprema para revelar esse conhecimento, para que os homens que têm essa centelha espiritual possam se libertar. O gnosticismo é muito diverso, até os estudiosos dizem que é muito complicado, tem muitas variantes dentro do próprio gnosticismo, mas uma variante é o gnosticismo docético,
que vem de uma palavra que significa aparente, parecer. Eles diziam que Jesus não tinha um corpo humano e físico. E quando alguém dizia, mas as evidências das aparições de Jesus é o quê? Aí eles diziam, são aparições fantasmagóricas. Na verdade, vocês estão vendo algo que parece ser um corpo físico, mas não é. Jesus não tem corpo físico. Então o gnosticismo docético dizia, não, que vocês estão vendo, ou que alguém viu, foi um fantasma, foram aparições fantasmagóricas. Mas Jesus não tem corpo físico. Dentro do próprio gnosticismo existia o serintianismo, ou um cidadão chamado Serinto, que é o criador dessa heresia também dentro do próprio gnosticismo, que dizia que Jesus nasceu como homem, não como Deus também, e que o Cristo desceu sobre Jesus no batismo e se retirou do Jesus humano antes dele morrer, para o receber novamente na sua segunda vinda. Então Jesus nasce 100% como homem e não como Deus, mas por ocasião do batismo o céu se abre, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz diz, este é meu filho amado em quem tenho prazer. É naquele momento que o Cristo desce sobre o Jesus humano. Mas isso tudo é heresia. Isso tudo é heresia, e nós temos aí o neognosticismo. Eu não quero citar aqui, mas muitas seitas que existem hoje, e nós estudamos isso na escola dominical, em seminário, em livros, que muitas das crenças das seitas hoje têm origem no gnosticismo. Mas como é que João trata essa questão? João trata assim, capítulo 1, versículo 1, olha como é que João começa. João começa dizendo, o que era desde o princípio. O que é que ele está dizendo? Ele está mostrando... Ele está se referindo a Cristo, embora a frase seja um pouco impessoal, porque era para ele dizer aquele, mas ele diz o que era desde o princípio. Por que é que ele não diz aquele? Ele diz o que era desde o princípio. Porque ele tem um objetivo, que eu vou explicar aqui qual é o objetivo dele. Mas ele diz, o que era desde o princípio. O que é que ele está dizendo? Ele está falando sobre o verbo eterno pré-existente. Ele está dizendo o que ele assumiu no Evangelho, no capítulo 1, versículo 1. No princípio, antes de tudo, antes do universo, antes da matéria, antes do tempo, antes do cosmo, no princípio, antes, muito antes, lá na eternidade, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes da criação. Ele não tem origem, mas Ele é a origem de todas as coisas que existem. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo. Aí João está dizendo aqui, o que era desde o princípio. Ele é transcendente, ele tem existência em si próprio, ele é independente, ele é onipresente, onisciente, onipotente. O Filho é coexistente juntamente com o Pai, ele é Deus. Em personalidade são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas em substância, em essência, em natureza, são iguais. Nós não devemos confundir as pessoas e nem separar a substância. Ele é Deus, Ele é eterno, e se Ele é gerado como diz a Bíblia, Ele é gerado eternamente, e quem é gerado eternamente não tem início, Ele continua sendo eterno e sendo Deus, igualmente como o Pai é. Mas ele prossegue e diz, sabe o quê? O que era desde o princípio? Aqui ele está inalcançável, aqui é transcendência. Agora ele traz para onde? Para dentro do tempo e dentro do espaço. Ele diz, o que era desde o princípio. Olha o que aconteceu. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram, e isto proclamamos com respeito ao verbo da... Olha que
coisa, como é que ele combate o gnosticismo? Se combate heresia, irmão, com a verdade do evangelho. Não se combate heresia brigando aí na internet, brigando nas esquinas, desrespeitando as pessoas, não. Se combate heresia com a verdade. Ele está dizendo, o que era desde o princípio, mas ele entrou na história, ele entrou no tempo, e nós vimos com os nossos olhos, nós contemplamos ele, nós ouvimos ele, e outra coisa, nós tocamos nele. Se lembra da manifestação fantasmagórica? Se pode tocar no fantasma, irmão? Se pode tocar no fantasma? Não. João está dizendo, nós tocamos nele. Sabe o que é que João está afirmando aqui? A manifestação histórica do verbo eterno. Nós não acreditamos em um mito, nós não acreditamos em uma lenda, nós acreditamos em Jesus Cristo, o verbo que veio, e a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como é que ele diz? Como é que ele combate? Ele diz, ele entrou na história. Irmãos, até hoje existem questionamentos com relação à divindade de Jesus, isso com relação aos céticos. Mas até na academia, com relação ao Jesus histórico, a turma já está se desarmando, porque é muitas evidências históricas de que há 2000 anos atrás andou um homem na Palestina chamado Jesus Cristo, e literalmente ele influenciou a história do mundo. Nem ateu, nem cientista consegue mais negar isso. É uma verdade histórica, e a igreja está alicerçada nessas verdades. Mas, deixa eu continuar aqui. E ele diz que essa manifestação de Jesus Cristo não é uma correspondência de Deus. Deus não está correspondendo com pecadores aqui. Não é porque os pecadores estão clamando por salvação lá embaixo, aí por isso que Jesus vai. Não. O verbo da vida se manifestou em um mundo de mortos espirituais. É assim que é o homem antes de conhecer Jesus Cristo e antes de ser regenerado. Como é que a Bíblia trata o pecador antes de ser regenerado? Como espelho. Já ouvi, no finalzinho da tarde, eu assisti um vídeo, mandaram um link para mim assistir o vídeo, os irmãos lá no meio da rua, evangelizando e dizendo, você é um espelho que reflete. Não, esse povo não sabe o que é evangelizar, não conhece o evangelho. O ímpio não é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não é. Não é. Como é que a Bíblia trata o homem não regenerado? Filho da ira. Efésios 2, mortos em delitos e pecados, filhos da desobediência, inimigos de Deus. É assim que a Bíblia trata o homem não regenerado. É assim. E o verbo da vida se manifestou em um mundo de mortos espirituais. A vida se manifestou, não para corresponder, mas porque Deus sempre teve a iniciativa na salvação. E já antes que alguém diga que isso aqui é calvinismo ou arminianismo, as duas visões teológicas acreditam nisso. Deus sempre Deus que toma a iniciativa. Depois que Adão pecou, ouviu-se uma voz no jardim que dizia, onde estais? E o homem disse, estava nu, temi, por isso me escondi. Sabe o que é que significa aquela pergunta, onde estais? É misericórdia, é graça. Deus poderia ter abandonado, poderia ou não poderia? Eu vou abandonar esse casal, eu vou abandonar todo mundo. Mas ele vai em busca, ele vai à procura e diz, aonde estais? Deus é a parte ofendida, é assim ou não é? Mas era lógico, preste atenção no que eu vou dizer a você, era lógico que Deus dissesse assim, Jesus, a minha igreja fique dentro do templo, e o pecador que me ofendeu, se quiser, que entre aqui dentro e se reconcilie comigo. Mas como é sempre Deus que toma a iniciativa, Jesus olha para os discípulos e diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as parábolas que falam sobre a ovelha, é a ovelha voltando sozinha ou é o pastor em busca da ovelha desgarrada?
É o pastor em busca da ovelha desgarrada. Eu estava desgarrado, você também estava desgarrado, e alguém foi enviado até a nossa casa, até os nossos ouvidos, até as nossas redes sociais, para falar sobre quem? Para falar sobre Deus. Eles com o ministério da reconciliação, gritando, Deus usando eles, se reconcilie com Deus por Jesus Cristo. Foi eles que foram enviados por Deus, e nós estamos indo também. E João diz assim: a mensagem que dele ouvimos, isso vos anunciamos. Agora os versículos que eu li aqui, escuta só, irmão. Eu quero dividir ele em 3 observações. A origem da mensagem apostólica, o conteúdo da mensagem apostólica e as implicações da mensagem apostólica. Escuta bem. Qual é a origem da mensagem apostólica? A mensagem que dele ouvimos, isso vos... A origem é de Deus. O evangelho não é fruto da imaginação dos apóstolos, não é fruto do apóstolo Paulo, como alguém acredita que seja. Não, o evangelho é de Deus. Paulo disse isso. O evangelho foi anunciado lá no Antigo Testamento. O evangelho não caiu de paraquedas. A mensagem que dele ouvimos vem dele, vem do próprio Deus, vem de Jesus Cristo. Essa mensagem não é de Gunnar Vingre, não é de Daniel Berg, não é de Ashbel Simpson. Essa mensagem não é de John Wesley, não é de Spurgeon, não é de Calvino, não é de Lutero, não é de Paulo, Pedro, João. Essa mensagem é de Jesus Cristo. A mensagem que dele ouvimos. Por isso que ninguém consegue deter o evangelho, porque a mensagem do evangelho, a origem é divina. Se levante quem se levantar. Tem gente que diz assim: meu Deus do céu, e se o Brasil se tornar comunista? Eu oro para que nunca se torne comunista o Brasil, até porque o sistema comunista é um sistema que nunca deu certo, e até para provar ele na prática é muito difícil. Vamos usar o socialismo. Se o Brasil se tornar majoritariamente socialista, e 99%, porque a maioria das faculdades já são socialistas e esquerdistas, mas 99% o que é que vai ser? O que é que vai ser? Não vai ser nada. E se produzirem leis contra a igreja, nós devemos votar certo, nós devemos fazer o nosso papel de cidadão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: ninguém barra o evangelho, ninguém detém o evangelho, ninguém põe uma pedra no evangelho, ninguém segura o evangelho. Quando há 502 anos atrás uma igreja pensou que ia deter o evangelho, Deus levantou um monge agustiniano e ele leu Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que aconteceu? A reforma protestante, porque ninguém pode colocar o evangelho dentro de 4 paredes. O evangelho é poder, e ele vai continuar rompendo. Segundo, qual o conteúdo? Qual o conteúdo? Ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso aqui. Jesus nunca falou que Deus é luz. E por que é que João agora diz: a mensagem que ouvimos de Jesus é que Deus é luz? Não tem um versículo nos evangelhos registrado o próprio Jesus dizendo Deus é luz. Assim, Deus é luz. Não tem. Agora, por que é que João faz isso? É porque João aqui, como um editor, ele está sumariando tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus representou. Então ele pega tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus representa, e faz um sumário em uma só frase e diz: este é o conteúdo do que a gente ouviu dele. Deus é luz. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que o evangelho não é sobre o homem, o evangelho é sobre Deus. Você já viu a quantidade de mensagens hoje concentrada no homem? As canções concentradas no homem: você é o cara, você é a estrela, você nasceu para vencer. Eu procuro na Bíblia, rapaz, eu procuro na Bíblia Jesus falando dessa forca que eles cantam por aí. Quem preparou a forca para você, nela vai cair. Eu procuro Jesus falando sobre essa forca. Não tem. Tem ao contrário: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque o evangelho não está centrado no homem, o evangelho está centrado em Deus e no caráter de Deus. O evangelho é sobre Deus, e nós somos o quê? Beneficiários de tudo
que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Sabe por que Jesus vai para a cruz? Salmo 22 diz que ele vai para a cruz porque Deus é santo. Ele vai para a cruz porque Deus é amor. Ele vai para a cruz porque Deus é justo. Então é tudo sobre Deus. Jesus foi para a cruz para satisfazer a justiça de Deus. Tudo no Evangelho é sobre Deus. É Deus agindo, é Deus operando, é Deus salvando, é Deus transformando, é Deus regenerando pelo seu Espírito, é Deus justificando pela fé em Jesus Cristo somente o pecador que não merece nada, é Deus adotando em sua família o pecador, é Deus quem vai glorificar. É isso que diz Romanos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É Deus fazendo. Meu Deus do céu, não existe, irmão, esse evangelho centrado no homem. Existem igrejas nos Estados Unidos que saem mapeando e pesquisando o que é que as pessoas querem ouvir no domingo. Você quer ouvir o quê? Se alguém disser, eu quero ouvir um palhaço no domingo, então o pastor vai e coloca um palhaço, porque a função gira em torno do ego do homem, do querer do homem. Mas aqui não, aqui nós estamos para glorificar a Deus, para pregar a mensagem de Deus, é para a glória de Deus e para benefício. Mas Deus é luz, é uma alfinetada no gnosticismo. Sabe por quê? Porque o gnosticismo diz que o meio de salvação vem através por vias místicas, assim ó, negócio assim que não pode se aferir, não pode se apalpar, não pode se parametrizar, porque vem por vias místicas. Então não tem como olhar. Aí João diz, ó, Deus é luz, a natureza de Deus é se manifestar. Esse negócio de ocultismo e misticismo aí, isso não funciona não, porque Deus se manifestou na criação, Deus se revelou durante todo o processo progressivo da redenção, e Deus se revelou ultimamente, finalmente nos últimos dias, por meio do seu Filho Jesus Cristo, e isso a gente pode ver, pode perceber, isso é algo histórico. Esse negócio de ocultismo, irmãos, olha, escuta o que eu vou dizer para vocês. Eu tenho um medo, eu sou do sertão, às vezes eu uso alguns termos que os irmãos ignoram, mas eu tenho um medo danado quando eu estou escutando alguém que ele diz assim, a verdade secreta. Eu já, rapaz. Aí tem canal que diz assim, verdade oculta. Eu digo, rapaz, isso é neognosticismo. Esses negócios que vem. Tem crente que ele acha que a vida cristã é uma vida somente mística. Ele só vem para a igreja para sentir. Eu quero sentir. Se o culto não pegar fogo, parece que ele pega a mente, a razão, joga para fora do culto e diz, olha, o culto só passa pelo coração, pelas emoções, e eu quero sentir, e não quer entender, não quer compreender. Mas a mensagem do evangelho tem que ser compreendida, tem que ser entendida. É pela transformação do quê? É pela transformação do entendimento. Nós precisamos entender isso, irmãos. E tem uns crentes, eu vou encerrar, que eles não vêm para culto de doutrina, não vêm para a escola bíblica, não faz um curso de teologia, não lê, mas já tem aquela irmã, aquele irmão que é o profeta de estimação. Já viu gente assim? Deus não fala no culto de doutrina não, pela palavra não. Aí corre para a casa da irmã, porque a irmã revela qual é o sapato que tem que comprar, qual é o vestido. Vai para o shopping, aí liga para a irmã, aí diz, e aí, eu posso ir, vai dar tudo certo. Aí do outro lado a irmã, vai, que o Senhor Deus é contigo. Aí vai. Eu acredito em profecia, só não acredito em profetada. Eu acredito em visão, só não acredito em visagem. Eu acredito nos dons espirituais. Agora, dons espirituais debaixo da autoridade das escrituras sagradas. Profetazinha de cozinha por aí, que não vem, que fica lá determinando, exigindo, decretando, e entra dentro da família. E eu quero dizer uma coisa para vocês, preste atenção, para eu passar aqui para as implicações. Começa a controlar a vida. Aí quer controlar a vida do casal, quer controlar a vida dos filhos, porque é o profeta de estimação. Profeta de estimação não. Se Deus quiser falar comigo através do dom de profecia, Deus vai usar alguém, vai vir até mim. Agora eu estou procurando isso não. Eu procuro isso aqui, ó. Bíblia, palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos Na vida prática, o gnosticismo tinha duas alas. A primeira ala era cética, que eles diziam que o corpo era mau mesmo, então tem que subjugar, tem que entrar aqui dentro de uma caverna, não pode participar de nada na sociedade, porque senão tem que matar esse corpo, era quase um suicídio social. E tem pessoas que acham que santificação é isso. Santificação é deixar de participar da sociedade. O senhor sabe muito bem que tem pessoas que não têm a iniciativa que o senhor teve de se reunir com as igrejas evangélicas e fazer aquele trabalho lindo. Tem pessoas que acham que santificação, não posso. Santificação não é isso. Isso é ascetismo. Agora Jesus disse que nós somos luz. E a luz tem que ficar onde? Debaixo da cama. A luz tem que ir na sociedade, a luz tem que brilhar, a luz tem que influenciar com uma vida cristã pautada na palavra. E o segundo grupo eram os libertinos, que era o extremo oposto. Os libertinos diziam, como o corpo é mau mesmo, não há pecado nenhum que acrescente mais maldade nesse corpo. Então entregava o corpo à libertinagem, prostituição, todo tipo de coisa ruim. É esse grupo aqui que João está dizendo, que eles diziam que tinha comunhão com Deus, conhecia Deus e tinha relacionamento com Deus por vias místicas, mas com a vida toda desmantelada. Aí João diz, ei, se dissermos que temos comunhão com Ele, que é luz, mas a nossa vida for uma vida de trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aqui eu encerro, já foi lido aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez. Por isso que é de se suspeitar das conversões em massa que estão acontecendo. Por quê? Porque a única evidência segura de que uma pessoa é salva, preste atenção, a única evidência segura de que uma pessoa é salva é a santificação. As pessoas estão querendo um Jesus que abra a porta, mas não um Jesus que diga o que eu tenho que fazer. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que disse, hoje veio salvação a esta casa. Qual foi a atitude de Zaqueu? A quem tenho defraudado, eu restituo 4 vezes. Porque quando Jesus entra num coração, quando Jesus entra numa casa, tem que mudar. É impossível ter Jesus no coração e alimentar a ira, alimentar a contenda, alimentar o fuxico, alimentar a inveja, alimentar a prostituição, alimentar o adultério, alimentar o disse-me-disse, alimentar o pecado. É impossível, porque quando Jesus entra, Jesus muda, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus modifica você. É impossível tê-lo na vida e não ter uma vida transformada, porque Cristo, quando entra, alguma coisa tem que ser mudada. E se não mudou nada, é porque Jesus não entrou. Mas Jesus quer entrar hoje no teu coração, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua família. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas se a gente for honesto conosco mesmo e reconhecermos os nossos pecados, se andarmos na luz, como na luz Ele está, é o padrão dele, é o padrão de Deus. Se andarmos na luz como na luz Ele está, olha as implicações. Temos comunhão uns com os outros que andam na luz, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o... Que Deus abençoe em nome de Jesus.